Tributo à cidade natal, vive no dia de hoje a possibilidade de revisitar uma das obras de um barrense ilustre. Nós estamos falando de recém-reeditada Memória acerca das abelhas da província do Piauí, no Império do Brasil, 1842. Esta obra, de autoria de Leonardo da Senhora das Dores Castelo Branco, está sendo reeditada pela Livraria e Editora Nova Aliança, com organização e notas do filósofo ficcionista Alan Silva. Nós vamos ouvir, então, o professor Alan Silva. Qual é o significado social, Alan, dessa obra para o Piauí, para o Brasil? Por que ela realmente está sendo reeditada? Eu queria só que você nos respondesse a essa pergunta antes de nós passarmos ao pós-fácil, que servirá aí de guia para a nossa interlocução. Bom, Dilson, esta obra está sendo reeditada num ano emblemático. Este ano de 2003, no dia 12 de julho, fez 150 anos da morte de Leonardo Castelo Branco. E este livro está fazendo 181 anos da primeira edição, que não foi no formato de livro, foi publicado num diário oficial em Lisboa. Esta seria a primeira edição em formato de livro, né? E a importância social da publicação deste livro é enorme, porque é um livro que trata de duas coisas que até hoje não é fácil de ser tratada. Eu falo de duas coisas pelo nome de conservação e preservação. Eu, particularmente, faço uma distinção entre essas duas palavras, né? Porque conservação é deixar como está na natureza sem qualquer interferência humana, né? Isso seria a conservação, né? Quando a gente fala em preservação, aí a gente já tem em mente um impacto ambiental que precisa ser contido e que precisa da ação humana para que haja a preservação de espécies vegetais, animais, de insetos, enfim. E esse trabalho de Leonardo, feito no século XIX, né, ele traz nas entrelinhas uma reflexão sobre conservação e também sobre a preservação, né? Ele fala claramente que os homens deveriam criar racionalmente essas abelhas e que deveriam evitar, digamos, o consumo predatório do mel, que para tirar o mel se destruía a colmeia, né? Então ele tentava passar a ideia da necessidade de conservação dessas abelhas, né? E também da preservação para as gerações futuras. E essa preservação, necessariamente, não ia depender só da natureza, teria que ter uma ação racional, humana, nesse sentido. Então, esse livro ganha uma importância muito grande hoje, porque o que nós estamos assistindo é uma transformação de biomas sem levar em consideração a conservação e a preservação das espécies vegetais, animais, de insetos, enfim. E Leonardo chamava atenção para esse fato já no século XIX, em 1842. Daí a importância social maior hoje do que na época dele, né? Muito mais urgente hoje do que na época. Então, esse livro, eu acredito que vai fomentar muitas ações para os pesquisadores das abelhas e do meio ambiente. Para esta segunda edição de Memória acerca das abelhas da província do Piauí, no Império do Brasil, foi realizada a atualização ortográfica, preservando-se, no mais,
as características originais do texto. Por essa razão, não foi acrescentado aos nomes vulgares das abelhas sem ferrão ou com ferrão atrofiado os respectivos nomes científicos. Portanto, a descrição histórica e sucinta das 24 espécies de abelhas nativas com ocorrência na província do Piauí, realizada por Leonardo da Senhora das Dores Castelo Branco, neste opúsculo, encontram-se presentes nesta edição, conforme ele a deixou. Eu queria chamar a atenção para um fato em relação a esse primeiro parágrafo, que é o seguinte: esse livro foi escrito no português de Portugal do século XIX. Então, era preciso fazer uma atualização ortográfica, e nesta atualização ortográfica, eu resolvi preservar o máximo possível o estilo do autor, preservando-se o estilo de pontuação dele, que não é aquilo que a gente chama de uma pontuação gramatical, mas uma pontuação textual. E também, na medida do possível, preservar o vocabulário dele, embora algumas palavras tenham caído em desuso, mas pela elegância do texto eu resolvi preservar. Eu posso citar, a título de exemplificação, uma palavra que ele usa com certa frequência, que já caiu em desuso, né? É a palavra deitar no sentido de deixar, né? Por exemplo, deixar na mesa, deitar na mesa o pão, né? Deixar na mesa. Então ele utiliza essa expressão deitar com certa frequência, que é muito, acho que ainda hoje é utilizada em Portugal, mas aqui no Brasil ela caiu em completo desuso. Mas como o texto foi escrito no século XIX e eu queria preservar, né, a originalidade do texto, então eu mantive essa palavra na atualização ortográfica, né? E dando prosseguimento aí, em 1842, a maioria dos 50 gêneros e das 300 espécies de abelha nativa do Brasil era desconhecida da ciência, né? Era desconhecida da ciência, de maneira que Leonardo fez o que era possível fazer nas condições do seu tempo. No Piauí, atualmente, há o registro de 12 gêneros e 32 espécies de abelhas sem ferrão. Por causa da diversidade de biomas e das grandes distâncias internas, ele não menciona todas as abelhas nativas como ocorrência no solo piauiense. É o caso, por exemplo, da mandaçaia, né, Melipona quadrifaciata, e da manduri, Melipona marginata, ambas com distribuição territorial mais abundante na região do semiárido. Por razões óbvias, Leonardo não menciona o gênero das abelhas que observou, limitou-se a empregar os termos variedade e espécie. Agora, observe uma coisa: para essa edição, eu não fiz a referência aos nomes científicos das espécies mencionadas por ele. Por quê? Por uma razão muito simples. Se você ler esse livro, ele vai suscitar algumas dúvidas com relação às abelhas mencionadas pelo nome popular, porque se menciona vários tipos, várias espécies de abelhas pelo mesmo nome, a depender da região. Então, é preciso, para fazer essa nomenclatura, observar no ambiente, né, onde ele se refere, se essas abelhas correspondem mesmo ao nome científico, porque tem que fazer esse ajuste. E aí é um trabalho que demanda muito tempo e tem que ser feito por um especialista da área que vá ao campo observar se aquele nome popular é o que corresponde à abelha que está sendo mencionada para aquela região. Então, isso é um trabalho que deve ser feito a posteriori por uma equipe de pesquisadores. Não dá para você simplesmente pegar o nome popular e em seguida colocar o nome científico, dadas essas variações de uma região para outra, em que uma mesma abelha recebe nome
Aliás, diversas abelhas recebem o mesmo nome, né? Então tem que se checar isso com bastante cuidado. Então foi por essa razão que a gente manteve o livro conforme foi publicado, sem acrescentar essas informações mais atualizadas, né? E dando continuidade, afora estes pormenores, cabe ressaltar que os nomes vulgares das abelhas nativas mencionadas por Leonardo pode apresentar inconstâncias históricas, ou seja, apresentar variações de época para época ou de lugar para lugar, o que eu acabei de explicar. Passados 181 anos da primeira edição de Memória acerca das abelhas do Piauí no Império do Brasil, esta obra ganha urgência e real importância por duas razões: a crescente preocupação com a preservação do meio ambiente e o iminente perigo de extinção das abelhas no curso estimado dos próximos 100 anos, conforme presume algumas vertentes de cientistas europeus, caso nada seja feito para conter a ação deletéria do homem. Então, veja, Dilson, é preciso, mais do que preservar, conservar, né, e preservar as abelhas, é preciso conservar os biomas. Eu não posso preservar as abelhas passando uma borracha nesses biomas. Por quê? Porque essas abelhas nativas, elas são bem seletivas em relação às plantas as plantas que elas visitam. Elas, elas são determinadas espécies, são as plantas que elas visitam. Elas não visitam todas as plantas. Então, elas são muito suscetíveis com relação aos impactos ambientais que podem sim levá-las a um processo de extinção se as espécies vegetais forem retiradas do ambiente. E outra, elas também são necessárias a essas espécies vegetais, porque as abelhas nativas, elas são responsáveis pelo processo de polinização dessas plantas e reprodução, de maneira que parte das plantas do cerrado e da caatinga, estima-se entre 30 a 90% das plantas, dependem de abelhas nativas para completar o seu ciclo reprodutivo. De maneira que devastando essas plantas e deixando as abelhas, dá no mesmo. Então tem que conservar e preservar tanto as plantas quanto as abelhas, porque elas estão interligadas, né? Então, assim, não adianta eu preservar essas abelhas, tirando elas do bioma, colocando num criatório artificial numa cidade. Isso não vai resolver o problema. É preciso conservar o bioma e é preciso conservar as abelhas lá no bioma. E o que está havendo hoje? Está havendo os leigos procurando criar abelhas, interferindo na conservação dessas abelhas no bioma. É preciso eles buscarem essas abelhas de maneira a não interferir na preservação das espécies no ambiente natural delas, né? Buscar criatórios que possam fornecer essas colmeias para que você possa iniciar uma criação e também fazer uma criação orientada. O que ocorre? Pessoas estão trazendo abelhas que estão adaptadas a um determinado bioma e levando para outro. Ora, isso vai ser um fracasso, porque ela não vai dar a resposta que você espera. E outra, elas estão adaptadas a um bioma. Lá naquele bioma pode ter alguma bactéria, algum fungo que elas são resistentes. Quando você traz ela para outro bioma, você pode trazer um fungo e as abelhas que vivem nesse outro bioma não estarem resistentes a esse bioma e isso causar uma catástrofe ambiental. Tudo isso é preciso ter muita cautela, ter muito cuidado com esses deslocamentos de espécies de um bioma da outra. Eu trago uma abelha, por exemplo, do bioma da Amazônia, e trago para cá, para o Cerrado, para cá, para a Caatinga, ou a abelha da Caatinga, por exemplo, como a mandaçaia, eu trago para outro bioma, como aqui o do Cerrado, né? Ela não vai dar uma resposta e pode haver um problema de ordem ambiental com essas interferências humanas sem o devido cuidado. Então, tudo isso, esse livro do Leonardo,
é importante, porque ele vai alertar para isso. Você vê que o Leonardo ele menciona as abelhas da região dele e de outras regiões que ele tem notícia. Por exemplo, como ele cita a mombuca, né, que ele diz que ela fica nas extremas do Piauí com o Ceará. Ela é habitadora, como ele usa essa expressão, habitadora, das extremas do Piauí com o Ceará. Mas ele menciona com maior cuidado, com maior conhecimento, as abelhas da região dele, que ele conhecia. As outras, ele diz, eu ouvi falar que, né? Mas ele não tem um conhecimento de perto dessas abelhas. E aqui é inquestionável a atualidade de Leonardo ao reivindicar em 1842 a necessidade de preservação e de uso racional dos bens da natureza. Sobe bem aí, Deus. No Piauí, nos últimos 40 anos, tornou-se parte do cenário nacional da Revolução Verde, ao tempo em que, com a introdução do gênero Apis, destacou-se como um importante produtor de mel e derivados do Brasil. Nesse ponto, eu estava vendo que neste ano de 2003, o Piauí exportou 7 mil toneladas de mel, uma coisa assim. Foi o maior produtor de mel do Brasil no ano de 2023. E observe, o mel produzido aqui no Piauí, ele não é só quantidade, ele também tem uma qualidade muito boa. Ele é muito bem aceito na Europa, nos Estados Unidos, e o Piauí esse ano bateu o recorde de produção de mel e derivados. Foi o estado do país que mais produziu mel no ano de 2023. Esses dados estão, acho que no Senar, né? São dados apontados pelo Senar. Então, a apicultura foi introduzida no Piauí pelo senhor Edson Castro, ali da Agrovet, da Agromel, isso nos anos 1970. Depois ela foi alavancada com a chegada de Arlindo Wenzel, que, oriundo de São Paulo, introduziu aqui a modalidade de apicultura migratória, aquela que você transporta as colmeias de uma região para outra, atendendo as floradas, né? Recentemente, a piauiense Teresa Raquel, filha do apicultor Ener Bastos, tornou-se a primeira sommelier de mel do Brasil, após uma capacitação em Bolonha, na Itália, numa instituição, né, Honey Sensory Education. Por fim, à guisa de conclusão, a reedição desta obra em nosso tempo soa como um alerta de uma catástrofe ambiental cujos efeitos são incalculáveis, apesar de serem previsíveis. Então, veja, as abelhas estão com os dias contados por conta das mudanças climáticas, por conta do acelerado processo de devastação dos biomas, por conta do uso indiscriminado de pesticidas sintéticos, pela introdução de vírus, de fungos, bactérias que são trazidas de uma região para outra e introduzidas em outra região, isso pode gerar realmente uma catástrofe ambiental que além é o que nós chamamos aí de risco biológico também. Além de ter esse risco relacionado aí à ação do homem, à ação predatória do homem, o uso indiscriminado dos bens da natureza, né, com a devastação dos biomas, tem também o risco biológico em conta. Então, é preciso cada vez mais se voltar para as abelhas, porque estudar as abelhas é estudar o bioma, é estudar a vegetação, é estudar uma série de coisas. E estudar as abelhas, só existe abelha em ambiente preservado, em ambiente conservado. Fora desses ambientes, a abelha não está lá. E aí, os cientistas, como elas fazem parte do ciclo reprodutivo das plantas,
isso pode gerar uma catástrofe, porque os alimentos dependem da ação das abelhas, né? Ok? Pessoal, Alan, eu vou lhe pedir permissão para nós conhecermos aqui que retrato faz Leonardo Castelo Branco de algumas das espécies que aqui estão. Ele, por exemplo, a última espécie mencionada aqui é a abelha nativa que ele diz ser a mais agressiva aqui na Sonharol, né? UFMA, né? Nós temos aqui a Sonharol, sanharó e temos a arapuá, Arapuá, mas a mais é a Sonharol mesmo. Eu vou pedir permissão ao senhor para a gente projetar aqui o arquivo e fazer a leitura das informações que ele apresenta sobre essa abelha. Está aqui na página 63. Vamos conhecer um pouco dessa abelha. Você pode ler? Sim, Arapuá, né? Arapuá é variedade da mesma espécie, no feitio, na cor e tamanho. Pode se confundir com a chupé pequena, mas verdadeiramente não é a mesma abelha. O que se conhece tanto pelo mel, que é mais grosso e de melhor gosto, ainda que também de dedo, como pelas circunstâncias de fazer as suas casas, se não em árvores, que chamamos carnalbeira, alguns dizem carnaíba, que é uma espécie de palmeira que não dá em matas, e sim em campos nativos. A arapuá faz a sua casa na junção das folhas dessa palmeira. E como ela continua o seu crescimento, criando novas folhas e socando e caindo as antigas, tem que subir aí. Daqui resulta que, passados anos, fica a casa da arapuá sem o abrigo das folhas. Nessa época, as abelhas a desamparam e vão fazer outra casa na dita junção das folhas. Como a primeira, segundo eu presumo, e o meu pensar se funda em que poucas casas de arapuá se encontram que diste grande espaço da tal reunião das folhas da carnalbeira. Essa abelha é talvez a mais brava de todas. Sua mordedura incomoda muito. E como investe aos centos, o enxame possui muitos milhares. Não há quem lhes possa resistir. Por isso os meleiros só à noite se atrevem a roubar-lhe o seu mel. E ainda então não levam poucas dentadas. Mas eles se vingam. Ele diminui o número queimando-as com grandes fachos acesos, feito das mesmas folhas das carnalbeiras, que estando secas são excelentes para desempenharem esse ato de crueldade e devastação. Olha aí a palavra devastação. Aqui dou por concluída a ligeira descrição das abelhas da província do Piauí, de onde sou natural, as quais conheço pessoalmente, e nem me consta que hajam outras espécies, além das que mencionei, exceto nas extremas da província do Ceará, onde me disseram haver outra espécie que mora debaixo da terra como as formigas, e que faz muito mais mel que todas as outras abelhas, e de boa qualidade, assim como a cera. A essa abelha dão o nome de mombuca. Professor Alan, o livro naturalmente mexe com a curiosidade. Não é um livro de curiosidades, é bom que se diga, mas mexe com a curiosidade dos leigos, dos que não têm um conhecimento detalhado acerca das abelhas nativas. O que há de curioso sobre as abelhas desse livro? Olha, estudar as abelhas, Deus, eu digo que é como estudar um outro mundo, né? Cada espécie tem as suas peculiaridades e a sua organização interna, os seus hábitos. É uma coisa fascinante. Estudar o mundo das abelhas é como se a gente estivesse estudando uma outra organização, né? Um pouco parecida com a organização dos humanos, mas muito diferente por outro aspecto. Agora, esse livro do Leonardo é muito interessante porque ele observava as abelhas de maneira criteriosa, não era de maneira aleatória. E ele fazia as anotações das observações dele, que resultou neste livro, obviamente. Mas eu, assim,
Eu convido as pessoas a lerem mesmo o livro, porque é melhor do que eu ficar comentando aqui algum aspecto que a pessoa pode ela mesma ter essa experiência. Agora, eu queria chamar a atenção para dois fatos. Primeiro, que muita gente acha que toda a criação racional de abelha é apicultura, e não é bem isso. A apicultura diz respeito relativamente ao gênero Apis mellifera, que é uma abelha estrangeira, trazida de fora para o Brasil. É a abelha com ferrão. No caso, primeiramente chegou aqui a abelha europeia e depois a africana, houve o cruzamento delas, e hoje nós só temos praticamente a que a gente chama do gênero Apis mellifera, a abelha africanizada, né? De maneira que se tem notícia da abelha europeia apenas na ilha de Marajó, né? Porque ficou isolada, uma coisa assim. Mas a criação de abelhas nativas, que são as abelhas sem ferrão, dá-se outro nome, que não é apicultura, mas é meliponicultura, relacionado a essa abelha nativa, que tem duas variedades, que nós chamamos as meliponas e as trigonas, né? Então, aproveita-se esse nome melipona e gera-se o cultivo delas, e aí denomina-se meliponicultura, que é a criação, o cultivo das abelhas sem ferrão. Apesar dessas abelhas sem ferrão, não terem um ferrão ou terem um ferrão atrofiada, isso não implica dizer que elas não tenham defesa ou que elas sejam inofensivas. Elas têm as mais variadas formas de defesa. Por exemplo, tem uma aí que chama mosquito, que ela entra nos ouvidos, nas extremidades, nos olhos, no nariz, elas incomodam. Outras grudam no cabelo e mordem, chegando a cortar o cabelo, né, como se tivesse uma navalha, corta o cabelo, morde mesmo para valer. E, e tem outras abelhas, por exemplo, que soltam um ácido, como é o caso da tataíra, que causa queimaduras de terceiro grau. Quer dizer, ela não tem ferrão, mas ela tem um ácido, né, que, que, que faz isso. E o que, assim, você falou em termos de curiosidade, o que mais me chama a atenção nesse livro do Leonardo, sobre as abelhas do Piauí, com ocorrência no Piauí, porque ela tem ocorrência em outros lugares também. É uma abelha que a gente chama feiticeira, né? Ou outros chamam de bunda de vaca. Enfim, essa abelha feiticeira, Dilson, ela tem um mel alucinógeno. Ou seja, as pessoas que consomem o mel desta abelha dizem ter alucinações ou morrer. E as pessoas que vão morrer após tomar esse mel, elas são aquelas que dizem assim, olha para a pessoa e diz assim, vamos nos embora, que é o nome desta abelha, né? Vamos nos embora, feiticeira, bunda de vaca, depende da região. Então, há uma crença popular de que esse mel é letal, mas o que se sabe ao certo mesmo é que esse mel ele tem um efeito alucinógeno, né? Então, ele não é um mel muito apropriado para o consumo humano, né? Outra coisa, existe muita fantasia, muito mito em relação ao mel. Todo mel que existe, seja do gênero Apis ou das meliponas, trigonas, etc., eles guardam as mesmas propriedades nutritivas, mas há diferenças na textura do mel, né, no sabor do mel, e isso está relacionado tanto às enzimas que as abelhas produzem, como as floradas, enfim. O mel das abelhas nativas, via de regra, ele é um mel que tem um conteúdo de água maior. Então, ele não, ele fermenta, ele tem uma possibilidade de fermentar maior do que o mel da outra, mas você pode colocar ele na geladeira que ele não vai condensar, né? Enquanto que o mel da Apis, sim, ele já tem esse, essa propensão natural, né, de condensação, né? Que as pessoas acham que o mel foi adulterado. Na realidade, é o contrário.
né? O mel adulterado, esse não tem esse processo, né? Porque eles colocam alguns produtos que evitam exatamente essa, digamos assim, condensação do mel, né? Que as pessoas usam outro termo para isso, mas eu prefiro, acho que fica mais claro usar condensação, né? Que é quando o mel, como é que se diz? Ele fica menos viscoso, fica quase um açúcar, né? Então, no supermercado, o mel fica o ano todo lá e não ocorre esse processo porque tem adição de produtos para evitar de misturas. O mel puro mesmo, ele vai, assim, condensar, né? Ficar bem condensado, quase um açúcar, né? É isso. Então, é preciso se desmistificar muita coisa. Todas as pessoas, no senso comum, quando você fala a palavra inseto, ele associa a palavra inseto à praga, à peste, algo que tem que ser destruído. Ele nunca consegue ver a importância dos insetos no processo biológico da natureza. Eles têm uma importância muito grande dentro da natureza, todos os insetos, indistintamente. Agora, o que ocorre é que com a natureza ela mantém um certo equilíbrio. Quando o homem interfere, aí pode haver um aumento exagerado de um inseto ou outro, mas isso é porque houve alguma intervenção inadequada, alguma coisa. Então, assim, a gente precisa ver a importância dos insetos também na natureza, e que a gente pode conviver com os insetos. E a abelha, ela não deixa de ser, ela é um inseto muito útil, muito importante ao homem e à natureza. É o meu recado que eu deixo por hoje, né? Deixo aos biólogos, que são os estudiosos do assunto, se aprofundarem com mais propriedade. Eu não sou biólogo, eu sou apenas um filósofo, como o próprio Leonardo não era biólogo. Ele era um livre pensador, um poeta, mas que tinha curiosidade por essas coisas e fez esse livro, que não é, eu digo, um livro de ciência, porque ele não foi referendado pela academia, né? Ele precisa ter o reconhecimento póstumo para que isso seja chamado de um livro científico. Mas para os padrões da época, eu entendo que sim. Alan, aqui na página de introdução do livro, onde ele especifica que vai descrever tamanho, cor, natureza, costumes e os produtos de cada espécie com variedades, há uma informação muito particular oferecida ao ilustríssimo e excelentíssimo senhor Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond, enviado extraordinário e ministro plenipotenciário do Brasil, junto à Sua Majestade Fidelíssima, etc., etc., Lisboa, 1842. Você saberia especificar algo a respeito das circunstâncias dessa dedicatória, de aspectos contextuais que envolveriam exatamente essa publicação na sua inserção como documento histórico? Eu tenho, na verdade, poucas informações sobre isso. Tudo que eu sei é que esse ministro, Drummond, era tio do poeta Carlos Drummond de Andrade. E que, tanto em Portugal como no Brasil, ele foi o grande apoio do Leonardo, né? Leonardo deixou o Rio de Janeiro, salvo engano, em 1859, quando retornou para o Piauí, foi a última vez que ele esteve no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, ele tentou botar adiante esse projeto um tanto quanto inexequível, né, do seu moto contínuo, e ele recebeu uma verba pública para tentar botar adiante o seu invento, mas ele fracassou, e isso foi feito lá no estaleiro da Marinha, no Rio de Janeiro, e ele teve o apoio desse ministro Drummond, tanto aqui quanto em Portugal. Parece que em Portugal ele morou na casa desse ministro Drummond e era quem patrocinava as edições dele, os projetos do Leonardo. Sei que ele tinha um grande apreço, uma grande admiração pelo Leonardo, não à toa ele subsidiou, né, de certo modo, né, as edições, os projetos do Leonardo.
E depois que o Leonardo voltou para o Piauí, dado as suas grandes ausências, e ele era de uma família, né, de produtores rurais, de fazendeiros e tudo. E fazenda, você tem que estar lá presente, né, a ausência. E quando ele voltou, ele perdeu a sua, digamos, a sua fortuna, morreu empobrecido, numa idade avançada, ali na mesma região, né, em que ele nasceu e viveu. Ele não se afastou muito da região norte. Morreu ali onde hoje é Esperantina, né? Ali ele morreu para lá. E, enfim, mas deixou essas obras, parte delas inéditas, outras obras dele se perderam, né? Restou essas aí que chegou até nós. Ele foi um cara importante no processo político do Estado, sobretudo na Batalha do Genipapo, né? Mas ele não foi bem compreendido pelos intelectuais, né? Mais próximos a ele, sobretudo. Não foi bem aceito. O próprio Clodoaldo Freitas, né? Chegou a fazer comentários não muito favoráveis a ele, mas que depois parece que ele voltou atrás e reconheceu o valor do Leonardo. Eu sei que esse livro do Leonardo aqui que está na minha mão é um livro de grande valor e ele, eu acredito que será dado continuidade a esse livro pelos pesquisadores do meio ambiente, da natureza, etc., das abelhas. Esse livro é um grande passo dado pelo Leonardo há 181 anos atrás e coube a mim, né, nesse momento, mobilizar pessoas para trazer esse livro à tona, né? E esse é o passo mais importante. Para nós finalizarmos, Alan, o livro será lançado em Teresina no dia 14 de setembro, uma quinta-feira, a partir das 19 horas. Eu sei que tem uma grande programação sendo elaborada, é um dia muito festivo, não apenas pelo significado social deste livro, mas porque também o evento serve para mobilizar os que mantêm uma relação mais estreita com o mercado da produção do mel. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o lançamento, o que está programado e convidasse aos que acompanham este vídeo a se fazer presente. Certo. Wilson, a gente está programando um lançamento de livro atípico, né? Porque lá nós vamos fazer uma degustação, né, dos vários tipos de mel, tanto das nativas como do gênero Apis, e dos demais produtos derivados do mel, né? Além de que nós vamos levar as próprias colmeias para o evento para aquisição. Caso alguém queira comprar uma colmeia de abelha nativa, nós vamos levar algumas espécies que podem ser criadas aqui no ambiente de Teresina, né? Apesar de que as abelhas em Teresina, dependendo da região, elas vão dar uma resposta melhor ou não. Mas o fato é que também vai haver lá digamos assim, uma orientação por especialistas de como lidar, de como cuidar dessas abelhas, de criar, caso alguém tenha interesse por isso, vai ter essa oportunidade, né? Então, e também nós vamos estar com o livro lá disponível para quem quiser adquirir. O tetraneto do Leonardo Castelo Branco, que é lá de Esperantina, secretário de Educação de Esperantina, Valdemir, ele quer inserir o lançamento desse livro em duas oportunidades, que é na Feira dos Municípios, onde o município de Esperantina vai estar representado, e quer fazer um lançamento desse livro, acho que é dia 28 de setembro, do aniversário da cidade, lá em Esperantina, né? Então, também eu fui convidado para levar esse livro até o seminário maior. Tem um padre alemão, acho que o nome dele é Padre Henrique, que também é meliponicultor, e ficou deslumbrado quando viu esse livro e quer porque quer que a gente vá lá fazer uma fala com esse livro, apresentar o livro lá no seminário maior, né?
Então, por enquanto, eu vou participar desses eventos também lá no IFE, que vai ter uma semana de ciência e biologia, né? E eles me convidaram para fazer uma mesa redonda acerca dessa temática e lançar lá esse livro também, né? Então, eu acredito que esse livro ele vai ter um retorno, vai chegar onde deve chegar. Nós pedimos que você que acompanha este vídeo, acesse o link que está sendo disponibilizado na descrição da plataforma. É um link da plataforma do Dr. Edgardo Pires Ferreira, com informações biográficas detalhadas sobre Leonardo Castelo Branco. Leonardo da Senhora das Dores Castelo Branco. Está aí na descrição do vídeo, não custa nada. Quem conhece bastante sobre ele, relê. Quem não conhece, passar a conhecer mais sobre a bonita trajetória do escritor e cientista, eu vou usar esse termo, Leonardo da Senhora das Dores Castelo Branco. Quero fechar aqui, agradecer ao Alan a possibilidade de ouvi-lo falar sobre tão importante livro para o Piauí. Fechar este momento lendo o que consta na contracapa do livro Palavras de Leonardo Castelo Branco. É pena que, tendo os brasileiros tantas riquezas naturais, não tirem delas o proveito que poderiam tirar, e só tratem material e indiscretamente de gozar o presente, sem olhar para o futuro. E por isso, em todos os ramos de riquezas públicas naturais, não se vê senão uma estúpida e cruel devastação. Está aqui na memória acerca das abelhas da província do Piauí no Império do Brasil, 1842. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Dilson. Um abraço. Um abraço.